mirtilo, ele é do gênero Vaccinium, tá? Dentro desse gênero nós temos outras espécies, como cranberries, que também são chamados de aranto, outras espécies. No caso especificamente nosso, nós vamos trabalhar o Vaccinium myrtillus, tá? Que é uma da família Vaccinidae, tem em torno de 450 espécies, tá? Sendo originário especialmente da América do Norte e Europa. E no caso nosso específico, nós vamos trabalhar uma espécie que tem um sabor muito apreciado, um sabor exótico e um elevado valor econômico, principalmente em virtude da sua elevada presença de polifenóis e anticianinas, que leva essa planta a ser considerada a fonte da juventude, ou seja, ou a fonte da longevidade. Por quê? Porque essas substâncias elas evitam o efeito dos radicais livres sobre os processos fisiológicos do organismo e, consequentemente, os seus danos sobre as células e aumenta o período de vida das células, dando mais durabilidade, maior segurança, maior saúde às pessoas. Essa produção está em forte expansão, principalmente a partir da última década, como eu mostrei nos dados anteriormente para vocês, nós tivemos um aumento da produção, praticamente nós dobramos a produção entre 2012 e 2019. Em 2019 nós estávamos com 823 mil toneladas, tá? Uma área de aproximadamente 120 mil hectares e uma produtividade média aí de 6.900 kg por hectare. Tá? Então, nós tínhamos em 2009 uma produção em torno de 339 mil toneladas. Vocês percebem que há um aumento entre 2012 e 2019, que foram 7 anos, a produção cresceu 103%, crescendo, claro, mais a produção do que a área, porque teve também um aumento, um incremento de produtividade na cultura. Os maiores produtores do mundo de mirtilo são Estados Unidos, Canadá, Peru, Espanha, México e Polônia, isso em 2019. O Peru nem aparecia nos dados anteriores, ou seja, houve uma grande expansão nesse país e um dos principais destinos dessa produção é a América do Norte, os Estados Unidos e também a Europa. O Brasil tem muito pouca produção, está ainda em processo de início, né? Então, esse produto se destina tanto ao consumo in natura, quanto para a produção de congelados, sorvetes, sucos, geleias e iogurtes. Então são diferentes possibilidades de comércio, embora o valor in natura é sempre bem mais elevado. No Brasil, então, está em fase ainda de desenvolvimento, então busca de sistemas mais eficientes e competitivos, é um processo lento e gradativo de construção dessa nova atividade no país. Então, essa atividade ou a cultura do mirtilo começou a ser trabalhada lá nos anos 80, teve por objetivo principalmente aí, um trabalho desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado a partir de materiais oriundos da Flórida e uma prática comercial, então já começou alguma produção para venda já nos anos 90. Uma característica da produção atual é um uso intensivo de mão de obra, então porque são pequenas frutas, usa bastante mão de obra na área e trabalha com pequenas áreas, porque você tem um limite de extensão de área que você pode trabalhar com base nessa uso intensivo de mão de obra. Uma das grandes vantagens que nós temos aqui no Brasil é a possibilidade de nós ofertarmos esse fruto em época que não tem no hemisfério norte, então nós poderíamos ofertar aqui nos meses de dezembro a março, podendo vir até ofertar aqui no mês de novembro com as variedades mais precoces que hoje estão sendo desenvolvidas pela Universidade da Flórida. Então, essa falta ou baixo, os materiais de baixa exigência em frio ou de ausência da necessidade de frio, como a variedade Biloxi, são possíveis de a gente poder ofertar aqui nos meses de outubro e novembro e poderíamos estar ofertando então durante um longo período aqui que carece de frutas no hemisfério norte, podendo trabalhar inclusive com o mercado de exportação. Nós temos dentro dos materiais de mirtilo, nós temos diferentes grupos, tá? Nós temos, esses grupos eles foram resultado do cruzamento de diferentes espécies, e desse cruzamento de diferentes espécies nós temos o grupo Laubusche. Lau é de pequeno, bush, então um arbusto pequeno, tá? Um arbusto de pequeno porte, as plantas são em torno de menos de meio metro de altura, e uma necessidade de frio em torno de 650 a 850 horas de frio, ou seja, tem uma maior demanda de frio, a qual nós temos em poucas regiões aqui no Brasil para poder explorar. Nós temos os materiais do grupo Raibush, que são um arbusto alto, a diferença aqui ele é high é de alto, né? Então nós vamos ter mais ou menos 2 metros de altura,
e também uma demanda de 650 a 850 horas de frio. Também temos poucos locais para serem explorados. Nós temos o Southern High Bush, que é um material que foi selecionado a partir de materiais do sul dos Estados Unidos, de arbustos altos do sul dos Estados Unidos. Também tem um tamanho de aproximadamente mais ou menos 2 metros. E a grande vantagem desses materiais aqui é que hoje eles são a base do programa de melhoramento genético da Universidade da Flórida e que tem materiais de baixa exigência em frio. Inclusive, alguns materiais, como a variedade Bilox, conseguem ser produzidas sem frio, bastando a gente adotar um sistema de poda um pouco mais severo. Ou então, demandas de frio que vão baixar de 300 horas, inclusive com materiais de 50 a 100 horas. E nós temos os materiais do grupo Rabbitae, que são chamados de olho de coelho. São materiais de porte mais alto, os crescimentos vão chegar a 2 a 4 metros de altura dessas plantas, sem fazer sistema de poda, e com uma quantidade de horas de frio oscilando aí em torno de 360 horas, e que são a base do processo de melhoramento genético do que foi utilizado no Brasil. Então os materiais low bush, né, os de menor tamanho, aqueles pequenos, são diploides de pequeno porte, com crescimento rasteiro e fruto pequeno, tem sido utilizado principalmente para produção para a indústria. Aí nós temos os materiais do grupo High Bush, que é um material tetraploide, que é chamado também de mirtilo gigante, porque o fruto é gigante, embora o pé é menor que o do grupo Rabbitae. Os frutos são grandes, de excelente qualidade para o mercado in natura, e as principais cultivares aí são Blue Crop, Elliott, Duke e Brígida. Tá? Além disso, nós temos os materiais Southern High Bush, que são do sul dos Estados Unidos, que tem uma demanda de horas de frio oscilando de 200 a 600 horas. A diferença, ele é também um material do grupo High Bush, mas foi selecionado numa condição de temperatura mais baixa. Numa temperatura mais elevada, onde o inverno é mais ameno, ele não é tão intenso. Tá? Então a produção é mais precoce, os frutos também são grandes, de excelente qualidade. Tem as principais cultivares mais antigas, são a Mist e a O'Neill, tá? E a Georgian. Porém, nós temos novas cultivares que estão sendo desenvolvidas a partir do século XXI, aqui de 2010 para diante, principalmente aí os materiais Star, Jewel, Millenia, Emerald, Primadonna, Snow Chaser, Springwide, Springish e Sweet Creeps. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui quais são as principais que nós podemos pensar em utilizar aí no processo de desenvolvimento da cultura aqui no Brasil. Além disso, nós temos os materiais do grupo Rabbitae, que são materiais hexaploides, ou seja, tem 3 vezes a quantidade de DNA de um material diploide, né? Os frutos são de menor tamanho, são mais ácidos e firmes e com uma maior conservação, que é uma das vantagens, por eles serem mais firmes. Tem uma maior produção por planta e uma colheita mais tardia, ou seja, pensando em colocar no mercado quando os demais têm diminuído, é uma possibilidade, e uma maior tolerância a temperaturas elevadas e a deficiência hídrica. Por quê? Porque como o mirtilo é uma planta que não tem pelos radiculares, é necessário que nós tenhamos materiais com um pouco maior de tolerância ao déficit hídrico. E as principais cultivares hoje são Alice Blue, Bluebelly, Blue Agent, Bright Blue, Climax, Delete, Powder Blue e o Dart. Vou tentar mostrar para vocês o programa de melhoramento da Embrapa. Durante muitos anos trabalhou com base do grupo Rabbitae e hoje em dia nós estamos com uma possibilidade de cultivo também dos materiais de Southern High Bush, que são interessantes também para nós trabalharmos aqui no sul do Brasil. Então esses são os materiais que estão destacados aqui pela cor do fundo, são materiais com uma maior possibilidade de nós estarmos trabalhando aqui no Brasil. Então as cultivares atuais que são utilizadas são do grupo Rabbitae, são Alice Blue, Bluebelly, Blue Agent, Bright Blue, Climax, Delete, Powder Blue e o Dart. E nós temos também do grupo High Bush aqui, algumas que praticamente nós não temos cultivo no Brasil, é muito pouco, tá? Porque exigem regiões mais frias. E do Southern High Bush nós já temos o Mist e a O'Neill, que são materiais que já vêm sendo cultivados no Brasil. Da Universidade da Flórida, então nós temos 95% das novas variedades desenvolvidas por essa universidade são do grupo Southern High Bush, tá? Que tem uma necessidade de horas de frio menor, em torno de 100 horas, que são mais precoces, uma colheita mais concentrada, então enquanto as outras espécies têm uma colheita distribuída por em torno de 4 a 8 semanas, aqui nós temos uma colheita concentrada em 3 a 4 semanas, tá? São mais vigorosas, os frutos com maior tamanho,
uma firmeza, cor e melhor sabor. Então vou tentar destacar as principais que nós temos potencial para o cultivo aqui. E aí dentro desses materiais nós vamos ter aqui a Star, que é 20 a 30% mais produtiva do que a Mist e a O'Neill, então é um material, enquanto os outros materiais chegam a ser 30 a 50% mais produtiva que esses materiais aqui. E aí nós vamos ter esses materiais aqui, Geo, Emerald, Millennia, Primadonna, Snow Chaser, Sweet Crisp, Springish e Spring Wide, tá? Que são os materiais aí com potencial. Vou destacar quais que já estão sendo testados no Brasil e alguns resultados. Do grupo Habitat, nós vamos ter os cultivares que hoje são muito cultivados no Brasil ainda, tá? São mais tolerantes a pH de solo 4,5 a 5, ou seja, o mirtilo precisa de solos ácidos, embora ele não tolere grandes volumes de alumínio, então tem que tomar o cuidado. Se o solo às vezes está com pH ácido, mas tem alumínio, vai ter que às vezes aplicar um pouco de calcário. Tolerante a altas temperaturas, no caso aqui do calcário, às vezes o que se resolve para complexificar o alumínio é colocar matéria orgânica em vez de colocar calcário, que é uma opção. Tem uma certa resistência seca, maior do que os do grupo Raibush, e uma baixa necessidade de frio em torno de 300 horas, embora os do Solstern e Raibush tenham sido menor. Além disso, tem um vigor um pouco maior, em torno de 2 a 4 metros, longevidade e produtividade, e um alto grau de incompatibilidade, ou seja, a maior parte dessas frutas tem dificuldade de se autopolinizar, de autoincompatibilidade. Então, para isso vai precisar polinização cruzada e normalmente se utiliza a variedade Udard como polinizador. Os frutos são ácidos, firmes e de longa conservação. Então, um dos limitantes do cultivo desses materiais é que às vezes ele desenvolve a cor antes de estar totalmente maduro, tá? E também o fato de que nós vamos ter frutos menores, então para o mercado in natura não é tão interessante. Então aqui, ao longo de alguns estudos, isso aqui é o resultado da safra 2003, que foi desenvolvida na Embrapa. Vocês percebem que nós temos uma variação muito grande da produtividade por planta, tá? Mas aqui a produtividade é menos importante, porque eu vou mostrar depois para vocês que isso aqui é o resultado de um ano, e essa variedade que aparentemente parecia ser muito interessante, que é a Powder Blue, chegando a 6 quilos aqui no ano, ela ficou atrás da Bright Blue, Blue Belly e Blue Asian, que foram melhores ao longo de 3 anos de produção, tá? Nós temos o início da brotação, fim da floração, o início da maturação, vocês percebem que é no mês de novembro, dezembro, e o fim da maturação aqui no início a fim de janeiro, ou 27 de dezembro a fins de janeiro, tá? A gente não tem aqui materiais chegando a fevereiro em termos de oferta desses materiais, mas aqui nós estamos falando de final de novembro e início de dezembro, enquanto os materiais do grupo Solstern e Raibush são mais precoces e podem produzir mais cedo. Aqui só para mostrar para vocês que a importância de repetir um experimento, se a gente pegasse o experimento só da safra 2003, nós iríamos chegar à conclusão de que esse material aqui foi superior, ou melhor, esse material aqui que é a Powder Blue. Quando nós analisamos a média de 3 anos, nós percebemos que a Powder Blue ela caiu muito a produtividade nos anos seguintes, enquanto os materiais que se destacaram em termos de produtividade de quilogramas por planta, nós temos aqui a Blue Asian, a Bright Blue e a Blue Belly, que chegaram aqui a 1,6 kg de frutas por planta de média, uma produtividade aí de 3.700 kg por hectare. Percebe-se que ainda está bem abaixo da média internacional, que fica em torno de 5.500, 6.000 kg por hectare, ou seja, nós temos aí possibilidade de pegar materiais mais produtivos para tentar melhorar a produtividade, porque esses materiais aqui não são tão produtivos. Bom, dentro dos materiais aqui da Embrapa, além desses materiais aqui que já estavam sendo testados, a Embrapa tentou fazer o melhoramento genético e desenvolvimento de alguns materiais, com várias seleções a partir de cruzamentos, aqui inclusive com uma planta da seleção 123 que chegou a atingir 10 kg por planta. Então é uma situação específica e que quem sabe possa vir a ser lançado algum material, principalmente pensando aí em termos de frutas para indústria. Bom, fora isso, nós temos os materiais que hoje são muito cultivados no Brasil, que é a Mist, que é também o material aqui do grupo Solstern e Raibush. Tanto a Mist quanto a O'Neill têm a vantagem de serem materiais que já não têm mais patente, então são possíveis de serem multiplicados por qualquer viveiro. Ela é uma variedade antiga, embora vocês viram que ela é um pouco menos produtiva do que os novos materiais, tá? Então de 30% menos produtiva. Necessidade de frio em torno de 150 horas, uma das mais plantadas atualmente no Brasil, frutifica excessivamente, porém o estresse na produção aumenta a suscetibilidade a doenças. E não é mais plantada nem recomendada na Flórida, ou seja, no local de origem dela, onde ela foi desenvolvida pela universidade,
porque nós temos hoje outros materiais muito superiores. E a Unil, que é um material também do grupo Solstern-Raybusch, SHB, sem patente também, precisa um pouquinho mais de frio, de 200 a 500 horas, então é também um dos materiais mais plantados do Brasil, mas se fosse para a nossa região, eu recomendaria trabalhar com a Mist, se fosse o caso. É uma planta precoce, com plantas de crescimento lento, pouco vigorosas, frutos pequenos, colheita prolonga por até 8 semanas e não é mais plantada nem recomendada então lá na origem. Então se vocês forem comparar dentro desses materiais, ainda a Mist ficaria um pouco melhor que a Unil em termos de tamanho de fruto e de qualidade. Porém, as novas variedades da Universidade da Flórida, aqui que foram desenvolvidas e melhoradas, nós temos materiais que têm um baixo requerimento de horas de frio, então tem aquelas que eu já falei para vocês e alguns mais, ou seja, tem um site aqui que depois vocês podem entrar e acessar as informações, ele está em inglês, mas é muito fácil de vocês conseguir traduzir no Google, vocês podem entrar ali e pegar e vocês vão perceber que tem uma infinidade de variedades que vocês podem consultar. Inclusive nós temos aqui alguns materiais que são considerados sem frio, ou seja, somente com poda é possível produzir, claro que na nossa região só se embaixo ter sistemas com cobertura plástica para evitar o dano de geada. Mas tem aqui outros materiais, como por exemplo a Bilox, que eu vou mostrar depois para vocês, que conseguem produzir, inclusive em regiões quentes, sem frio. Então, um dos materiais aqui é a Emerald, tem uma necessidade de horas de frio bem baixa, menos de 100 horas, tá? Produz até com 50 horas de frio e vai até 400 horas, ou seja, tem uma boa adaptação à condição da nossa região, floresce cedo, possível dano por geada, então às vezes tem que tomar um pouquinho de cuidado. É um fruto vigoroso, com crescimento aberto e vertical, a planta, né? A planta é vigorosa, com crescimento aberto e vertical. Altamente produtivo, com sabor suave, colheita concentrada em 3 semanas. Tamanho de 18 a 20 milímetros durante toda a colheita, em termos de frutos. Enraiza bem de estacas. E essas produtividades, se vocês entrarem lá no site que eu mostrei sempre para vocês aqui, que é do Fall Creek, aqui vocês vão perceber que elas vão ficar, e tem um outro site que eu mostro depois para vocês, que elas vão ficar em torno de 2 quilos e pouco por planta, ou seja, aumenta muito em relação aos materiais anteriores. E tem aqui patente da Universidade da Flórida, então na hora de comprar as mudas isso vai aumentar um pouco os custos. Tem a Gel também, que é um material patenteado pela Universidade da Flórida, uma necessidade de frio em torno de 250 horas, ou seja, uma condição boa para a nossa região também. Uma planta semi-aberta e semi-vigorosa, com enfolhamento abundante, uma colheita mais precoce e concentrada em 3 a 4 semanas, com uma produtividade aí, vai ser de alta produtividade e alta qualidade, os frutos são ácidos, se colhidos um pouco mais precocemente, e suscetível a aftóftora e manchas foliares, que pode ser alguns problemas que pode ocorrer com essa variedade. Temos também aqui outros materiais, então, mas isso aqui foi um teste que foi desenvolvido em São Paulo, em Piracicaba, em que eles trabalharam com a Emerald e a Gel. Então aqui só para vocês terem uma ideia, a Emerald conseguiu aqui uma produtividade no terceiro ano, aqui plantas de terceiro ano, ela vai expandindo a produção até os 6 anos, então é importante a gente considerar. Eles conseguiram uma produtividade aqui de 2,3 kg por planta, ou seja, uma boa produtividade, ficando acima da Gel, que foi um material ficou um pouco inferior, tá? Então dá para se dizer que nós temos já um apontamento aqui. Isso aqui eles conduziram em vasos de 12 litros, com substrato a partir de casca de pinos e fértil irrigação, e a poda dos ramos a 20 centímetros de altura, mais ou menos 5 meses antes da colheita. E o espaçamento aqui utilizado foi de 2 por 8, ou seja, tentando adensar um pouco a quantidade de plantas, com 6.250 plantas por hectare. Então isso dá, melhor, aqui quando eu falei de quilogramas por planta, está equivocado, aqui é quilogramas por hectare, 2.300 quilogramas por hectare e 380 gramas por planta, isso no terceiro ano, tá? Na região de São Paulo. Então, aqui só para mostrar para vocês de forma sintética, eu não vou detalhar. Se vocês querem pegar os dados específicos de uma cultura, vocês podem entrar aqui em blueberrybreeding.com.varieties, tá? Em que aqui nós vamos ter, por exemplo, a Star, a Snow Chaser, a Farcing, Millennia, Primadonna e outros materiais. Aqui estão os materiais que têm uma necessidade de frio mais adequada à realidade da nossa região, que no caso aqui seriam, no caso, a Snow Chaser. A Star já é um material que não... um pouquinho menos produtivo do que os demais. A Farthing aqui também é um material interessante. O que eles têm? Além das horas de frio, nós temos aqui o hábito se ele é semi-aberto ou mais ereto. Todas elas são plantas vigorosas, com
um fruto aqui de 2,3, 1,9, 2,5 gramas por fruta, ou seja, vocês percebem que são frutas menores que as de amora, tá? E a quantidade aqui em milímetros do tamanho do fruto. E alguma característica aqui complementar, como por exemplo, a menos produtiva das novas variedades, ela é só 20 a 30% mais produtiva, enquanto as outras são de 30 a 50%. A outra aqui é precoce para oferta mais cedo, ou seja, vai utilizar ela para antecipar a oferta em relação aos outros materiais. Alto rendimento e floração abundante. Aqui a milênia ela é autoestéril, ou seja, vai necessitar polinizadora. E em todos os casos, depois eu vou mostrar para vocês, o ideal é que a gente tenha uma polinizadora para aumentar o tamanho de fruto, porque o uso de polinizadoras ajuda a aumentar o tamanho de frutos. E um material que eu falei para vocês, que é a Bilox, que é um material originário dos Estados Unidos também, tem um cruzamento de high bush com habitat e low bush, com menor número de horas de frio, ou seja, em torno de 150 horas, mas com poda drástica tem produzido mesmo em regiões sem frio, na parte do norte e nordeste, tá? E se for trabalhar para nós cultivarmos ela aqui no sul do Brasil, nós temos que tomar o cuidado, principalmente aqui com anti-geada, ou adotar irrigação, anti-geada, alguma coisa para tentar protegê-la das geadas tardias. Bagas medianas, de qualidade mediana, com alto vigor, alta produtividade, com uma poda drástica, e a alta adubação, ela responde muito bem à adubação, principalmente sendo cultivadas em vasos, tá? E com fertirrigação. Propaga bem por estaquia e é a mais suscetível a variações de pH, ou seja, para trabalhar com esse material tem que se pensar nos solos ácidos, como a gente vai ver depois. E aqui só para mostrar a foto de alguns materiais, então eu sugiro que vocês acessem os sites, tá? E dão uma verificada em quais são esses materiais. Os novos materiais hoje em dia estão mais focados, como eu falei para vocês, nesses materiais aqui do grupo Solstern High Bush, tá? E que vocês podem consultar o conjunto de informações aqui, quais são as características e assim por diante, e até mesmo identificar os viveiros que podem ser usados para adquirir esses novos materiais. Mas é bem interessante aí para nós podermos pensar em termos de opções para ter uma oferta melhor. Inclusive está se pensando hoje em dia em alguns sistemas aí de produção em casa de vegetação e assim por diante.